Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Antes da gente ir para a pauta principal do vídeo, que é o pós-jogo aqui, né, de São Paulo e Guarani, somente aqueles recadinhos que eu gosto sempre de dar ao início dos vídeos, então curte, compartilha e comenta. Se você verifica se o YouTube te desinscreveu, se ele te desinscreveu, se inscreve novamente, tá? Para dar aquela força aqui pra gente, porque às vezes o YouTube tira mesmo a inscrição. Nós temos também a ferramenta do Seja Membro, caso você cogite ser membro, e temos também a ferramenta Valeu, tá bom? Recados dados, vamos lá para o vídeo de pós-jogo aqui, né, de São Paulo e Guarani, a estreia dos titulares, né, no Campeonato Paulista. A estreia já tinha sido contra o Botafogo, mas ali o time estava mesclado, tinha bastante jogadores da base, e hoje, de fato, jogou o time titular, né, o time que retornou dos Estados Unidos, lá da FC Series. E o Zubeldia mandou a campo o time da seguinte maneira: Rafael no gol, Igor Vinícius e Enzo Dias fazendo as laterais, Arboleda e Alan Franco na zaga, Pablo Maia e Alisson na volância, Lucas, Oscar, Luciano e Caleri. E nessa escalação nós podemos ver o tal do quarteto, né, que todo mundo estava querendo ver. Lucas, Luciano, Caleri e Oscar, né, tava todo mundo querendo ver essa formação. Eu imaginei mesmo que ele fosse optar pelo Luciano, né, e eu até gostei da escolha. E aí, como que o jogo se desenvolveu? A gente pode dividir esse jogo em primeiro e em segundo tempo, porque eu acho que foram duas partidas distintas. Principalmente no segundo tempo, quando ele começou a fazer alterações no time, né? Começou a tirar jogadores e aí meio que o rendimento foi caindo. Mas no primeiro tempo, inicialmente, pelo que eu notei, o Oscar ele tava meio que caindo pelas beiradas. Então ele tava meio que fazendo um jogo flutuando, ele não estava 100% centralizado, mas tinha horas que ele estava ali pelo meio, tinha horas que ele estava mais lateralizado, né, ele estava fazendo jogadas diferentes, mas ele estava realmente flutuando ali entre os jogadores. E eu acho interessante esse tipo de posicionamento, eu gosto desse tipo de posicionamento. Para mim, de fato, o Oscar foi o grande nome da partida de hoje, não só ele, mas novamente o Enzo Dias se destacando, fazendo mais uma partida muito segura. Acho que o Wendel vai ter que chegar e vai ter que buscar espaço, porque o Enzo Dias ele é bem raçudo, né? Ele corre sempre atrás de todas as bolas, ele tem qualidade no cruzamento, né? Hoje ele deu um cruzamento pro Caleri que, se o Caleri mira mais um pouquinho, era gol. Então ele já teria uma assistência, né? Mas enfim, então os dois nomes do jogo pra mim são Oscar e Enzo Dias. Eu acho que assim, os dois fizeram boas partidas. E aí o Oscar, no primeiro tempo, ele tava ali mais, né, mais flutuando entre os jogadores e eu achei interessante. Esse quarteto, melhor falando assim, né, eu achei extremamente interessante e eu acho que é o quarteto que será utilizado na temporada, né. Claro, o Caleri ainda não é o Caleri que a gente conhece, mas mostra disposição, mostra vontade, briga com os zagueiros, tá o tempo todo tentando uma jogada. Hoje ele tentou várias jogadas, né? O Luciano, eu sempre falo, gente, o Luciano não é meio campista, então o Luciano ele não tem que ficar travado no meio, tentando armar jogada. Esse não é o tipo de jogador que é o Luciano. Quando ele fica de segundo atacante na área, é onde dá certo. E é onde ele estava muito bem posicionado para poder fazer o gol no cruzamento do Alisson, que aquilo ali o Alisson pegou. O Alisson pegou assim a bola e praticamente colocou no pé do Luciano, porque foi um cruzamento espetacular do Alisson. Eu tava com muita saudade dele, eu acho que nossa queda de rendimento na temporada passada se deu muito porque a gente perdeu, né, o nosso meio de campo com o Alisson e o Pablo Maia se lesionando, e hoje vendo os dois jogando juntos novamente, a sintonia que eles têm, realmente eles fizeram muita falta na temporada passada. Então teve um cruzamento espetacular aos 3 minutos do primeiro tempo, né, o São Paulo já estava em cima do Guarani. Aos 3 minutos do primeiro tempo, teve aquele cruzamento perfeito do Alisson e aí o Luciano escorou pro gol. E aí o São Paulo saiu à frente do placar. E eu acho que depois que o São Paulo saiu à frente do placar, como já havia conseguido, foi tentando mesmo manter num ritmo que o São Paulo queria, né? Não um ritmo que o Guarani queria. Não teve, acredito que nenhuma chance, assim, do Guarani que realmente tivesse assustado ou que levou perigo ao Rafael. Talvez somente o chute, né, do jogador do Guarani, que foi um chute que se ele vai bem colocado no gol, dificilmente o Rafael pegaria aquela bola. Foi um belo chute, mas agora eu não tô conseguindo me lembrar de outros lances do Guarani. Então foi um jogo muito tranquilo. Eu acho que a diferença técnica das duas equipes também é bem absurda, né? O Guarani, inclusive, tá se reformulando, tem muitos jogadores da base, né? Tava até ouvindo falar na transmissão que eu realmente não sabia que o Guarani foi rebaixado para a Série C, né? Eu não sabia que tinha acontecido isso. Então, realmente, a diferença técnica dos dois times é bem gritante, apesar de ter rolado toda
essa reformulação, né, no Guarani. Então, mas a diferença é realmente muito gritante se você olhar os jogadores do São Paulo e os jogadores do Guarani. Então, acho que a partida ficou muito tranquila, se apresentou muito tranquila para o São Paulo. Que depois que fez o gol, o São Paulo realmente tentou controlar, tentou cadenciar. Tiveram várias jogadas de possibilidade nos pés do Luciano, nos pés do Caleri. Cabeçadas, jogadas ensaiadas. De uma maneira geral, eu gostei do que eu vi no primeiro tempo. Claro que o Guarani não é parâmetro pra gente dizer se tá bom ou se não tá. Porque o São Paulo fez um bom jogo contra o Guarani, eu realmente esperava isso, como eu falei pra vocês no pré-jogo. Era a chance do São Paulo mostrar um bom futebol, eu acho que até poderia ter feito mais, é que justamente a questão da pontaria é algo que pega muito, né? No São Paulo, eu acho que falta muita pontaria ainda em quesito de finalização para ter mais tranquilidade no jogo. E para mim ainda também é muito nítido que o Oscar ele tá ainda se entrosando, né, com o restante do elenco, se entrosando ali com o quarteto. Deu para ver que ele tentou algumas jogadas, só que alguns jogadores não entenderam ainda alguns pensamentos dele, né, como o Igor Vinícius, por exemplo. Mas de uma maneira geral, tem um saldo muito positivo do Oscar. Eu acho que quando ele entrosar, vai dar muito bom, assim, de verdade. Eu tô realmente muito otimista com relação ao futebol dele. Eu tava muito com o pé atrás, só que é justamente a chance do Oscar apagar tudo que tá lá no passado, né? E escrever uma nova história com o São Paulo. Então, assim, ver ele em campo, ver ele jogando, flutuando com aquela facilidade, pra mim, hoje ele brincou de jogar futebol, porque ele deu passe de 3 dedos. Aquele passe dele, praticamente foi um passe de letra, no lance do Lucas, inacreditável. Eu acho que o Oscar, quando ele estiver entrosado, se a gente manter isso, manter o Lucas no time, Luciano e Caleri mais lá na frente, eu acho que tem tudo para dar certo. E o Caleri saindo dessa draga que tá, que não consegue marcar gol, que eu acho que alguém deve ter feito, deve ter amarrado o nome do cara na boca do sapo, porque não é possível. Mas quando ele sair dessa draga e juntar ele e o Luciano, eu tenho muita confiança de que vai dar bom. Eu acho que era isso que faltava pro nosso ataque, é ter alguém pra municiar. E hoje a gente tem, se vocês olharem do meio pra frente do São Paulo, eu vou até falar de novo, ó. Pablo Maia, Alisson, Lucas, Oscar, Luciano e Caleri. Gente, sinceramente, pode ser o pior técnico do mundo, não tem como você ter isso aqui nas suas mãos e você falhar de alguma forma. Não existe essa possibilidade, não tem essa possibilidade, porque do meio pra frente é um time muito bom, é um time muito consistente. E hoje se mostrou isso, claro. Depois, no segundo tempo, o Zubeldia foi fazendo as alterações, foi tirando os jogadores, tirou o Oscar, tirou o Lucas. Acho que até para preservar mesmo pro clássico. O Pablo Maia também, tiraram o Pablo Maia porque, novamente, ele está voltando de lesão. Então, não é interessante você deixar o jogador por 90 minutos para estourar o jogador que teve uma lesão seríssima. Então, é interessante essa gestão de elenco. Só que quando ele começou a fazer as substituições, por exemplo, quando ele colocou o Ferreirinha, quando ele colocou o Eric, o André Silva, Ferrarese, eu acho que o time deu uma leve caída de rendimento, o que é natural, né? Porque as peças que entram, elas são um nível abaixo das peças que estavam em campo. Então, é natural, assim, que tem essa queda de rendimento, né? Mas achei interessante as movimentações do Zubeldia, que hoje, graças a Deus, não tomou cartão, né? Quem tomou cartão foi o jogador do Guarani, que, gente, sinceramente, cara, em pleno 2025, você sabe que tem VAR, é inacreditável você fazer o que você fez, independente do time que você joga. Você se apoia, se escora no cara, vira uma cotovelada. Gente, pelo amor de Deus, época de VAR. Vocês acham mesmo que o VAR vai deixar passar isso, vai achar que é um movimento natural, que você só quis se apoiar no jogador? Pelo amor de Deus, né? Então, o jogador do Guarani muito bem expulso. E aí o que já estava muito tranquilo pro São Paulo ficou mais tranquilo ainda com a expulsão do jogador do Guarani, né? No mais, eu achei assim um jogo extremamente tranquilo, um jogo realmente muito controlado pelo São Paulo, até depois que fez, né, o primeiro gol. Então foi algo muito tranquilo, foi uma vitória merecida. E agora é 100% focar, né, no clássico de domingo, para eles no caso, porque sábado tem a copinha às 10 horas da manhã no Pacaembu. Então, para eles focar 100% no clássico de domingo contra o Corinthians, porque realmente aí eu acho que a gente vai conseguir ver um potencial, se tem um potencial dessa equipe, porque de fato o Corinthians está praticamente 12 jogos invicto, né? Então vai ser muito difícil de jogar contra o Corinthians, não espero um jogo fácil, não cravo vitória, sinceramente. Eu acho que o São Paulo jogou bem hoje contra o Guarani, mas ainda tem muita coisa a melhorar.
Então comenta aqui, gente, o que vocês acharam do jogo novamente. Curte, compartilha, comenta bastante o que vocês acharam do jogo. Se vocês acertaram o placar, lembrando que amanhã a gente volta com os vídeos às 7 horas da noite, tá bom? Então é isso, um grande beijo pra vocês e até a próxima.